Já pude assistir o novo filme Manas e aqui vem minha crítica. Oi, eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Manas conta a história de Ciele, uma garota que vive junto de sua família, composta majoritariamente de irmãs, e com seu irmão e seu pai em meio a uma cabana, no meio de uma floresta. Ela vive em Manaus, uma região meio amazônica, e ela constantemente é procurada pelo pai, procurada para caçar, para dançar, etc. Até que essa relação, de uma relação supostamente bonita entre pai e filha, vira de abuso constante. Afinal, o que Ciele vai fazer em relação ao seu pai e como parar essa onda de abusos constantes? Manas é um filme muito comentado no território nacional, isso porque ele esteve presente no Festival do Rio, um festival muito importante aqui de Brasil, justamente, de toda a região aqui nacional. Mas, de fato, ao assistir o longa, eu percebi que ele talvez seja muito mais que somente um símbolo de um festival. É um filme que eu fiquei, de fato, chocado e extremamente impactado. Isso porque Manas não conta a história de abusos como conta a história geral. Manas vai contar a história de um abuso ferido por Ciele, não somente moral, um abuso também sexual, cometido pelo seu pai em relação a ela. E aqui não acompanhamos a história como todas as histórias sobre abuso começam. Acompanhamos uma história verdadeira de abuso. Ciele vive felizmente com sua mãe, seu pai, etc. E tudo ali parece normal, em certas instâncias tudo ok, acompanhamos a relação dela com a sua mãe, que é um pouco deturpada de início, e como ela é próxima do pai. Ela confia no seu pai em todas as instâncias. E a atriz da Ciele também demonstra isso. Ela tem uma inocência no seu olhar, é uma garota jovem, se eu não me engano ela tem 13 anos, tanto a atriz quanto a personagem. E elas conseguem transparecer esse olhar de inocência. É uma garota que sabe pouco do mundo e, de fato, está aberta a experienciar esse mundo. Está aberta a descobrir ele, etc. Então, de fato, um olhar de inocência repara sobre Ciele, sobre sua personagem. E constantemente observamos isso. É um filme que, de fato, ele começa com planos em que mostra a distância de Ciele de sua família e como ela está longe das ideias da sua própria mãe, etc. Ciele é uma personagem que olha o mar, olha o mundo e o que ele tem a propor para ela. Então, ela de fato está aberta ao tudo, está aberta a descobrir e sair daquela região para ver o mundo em si. Ciele é uma personagem que está distante do seu mundo. Ela quer constantemente sair daquele lugar e observamos isso tanto por instâncias narrativas, com ela reiterando essa ideia constantemente, suas brigas com a sua mãe, que é mais conservadora e quer que a filha fique por perto, mas também em questões de direção e fotográficas, cinematográficas. Observamos diversos planos em que supostamente nada acontece, e Ciele olha o canto, os arredores, o mar, e observa por longos planos ininterruptos, somente a garota e o mundo em si, em convergência, para ela tentar o observar ainda mais e sair da sua própria realidade. Entretanto, tudo isso acaba quando a própria fotografia e narrativa tomam certas tomadas de decisão, justamente. Ciele vai caçar uma vez com seu pai. Eles estão preparando uma arma, para atirar justamente num animal. E a cada vez que isso acontece, a câmera constantemente joga o plano ainda mais para Ciele. Tudo fica abafado, o som externo, no caso Foley, o nome desse som externo, aumenta constantemente. Entra um senso alarmista no longa que não pertencia a ele. Tudo até então estava calmo. A fotografia mirava nesses planos longos, agora ela mira em planos enxutos e fechados. E com esse Foley extremamente cintilante, Você constantemente escuta os bichos, parecem até mesmo que eles estão atacando Ciele. Isso porque o seu pai
no momento em que ela dá o tiro, abusa da mesma. E esse abuso não vem em forma de vilanização do próprio pai, por incrível que pareça. O pai continua sendo, em sua encenação, muito bem feita pelo seu ator, uma figura bem disposta em tela. Não bem disposta fotograficamente, né, cinematograficamente, mas bem disposta num sentido narrativo. Ele continua sendo o cara simpático, entre muitas aspas, que ele estava sendo com Ciele. E ele de fato não se mostra aquele monstro abusador, né, como se pensa. Né? Não observamos o abuso, observamos esses sons e ataques, né, da própria personagem em si naquela situação, então não sabemos ao certo o que aconteceu. Mas sabemos que aconteceu abuso. Mesmo assim, o personagem do pai finge que nada aconteceu. E Ciele, com aquele olhar que observava o mundo, se fecha para si e fica cada vez mais rápida, mais veloz, assim como a própria fotografia e cinematografia do próprio longa. O que antes estava em certas condições e belas, aqui se perde com esse abuso. Então Ciele finalmente decide ir para novos horizontes, explorar a vida dinâmica que ocorre à noite, né? Se prostituir, entre muitas outras coisas. Então toda a história que havia sido desenvolvida sobre uma garota que quer conhecer o mundo e se apaixonar por ele virou o oposto, uma garota que o rejeita, que não quer se abrir para o próximo, que constantemente é assediada por esse mundo masculino, entre muitas outras coisas. Agora, se ela é oprimida e seu olhar agora é fixo e constante, não em observar, mas em fazer o seu dia a dia. Então observamos a personagem mais rápida, com menos emoção e mais objetiva. Ela não quer mais experienciar o mundo, ela quer agora ter um objetivo fixo e largar de fato o seu viver. Ela quer sobreviver agora, não mais somente viver. Então tudo no filme começa a contornar para como que Ciele vai sair daquela situação, como que Ciele vai retomar sua vida antes daquele abuso. Abuso esse que não acabou, porque o pai continua tentando abusar da própria garota de outras formas. Agora, ele corta, por exemplo, a cama em que ela dormia. Ela dormia em uma rede, né? No caso, uma cama que é uma rede. E ele corta as cordas dela sem ela perceber. E ela vai dormir na cama com ele. Então, acaba sendo uma série de pequenos abusos que vão se tornando cada vez maiores. E Ciele constantemente começa a se revoltar contra isso, né? Com ela ficando mais objetiva e tendo mais foco, né, e menos sentimento, né, ela vira uma pessoa mais crua, ela começa a contornar essas coisas, ela começa a driblar todos os abusos do seu pai. Então essa figura paterna que antes se mostrava boa, até certo momento, né, fingindo que nada acontecia, agora começa a descontar sua raiva na própria Ciele, né? Ele começa, de fato, a abusar da garota constantemente, verbalmente. Ele xinga a própria e agora aquele senso de bom pai que ele tinha se perde por completo. Aqui agora somos apresentados a uma câmera que antes focava na coloração do ambiente, né, rural, né, que era apresentado ao espectador, justamente muito mato, etc. Acompanhávamos de fato todas umas colheitas e série de cenas bonitas em si, muita natureza no longa, tudo isso se perde. O longa fica prezando, né, mais por embarcações, mais por casas, mais por construções em si. Toda aquela beleza que o longa expunha do mundo vira algo mais urbano, mais capitalizado. Assim como a própria Ciele acaba sendo na narrativa, né? Ela, para driblar esses abusos do pai, começa a ganhar dinheiro com uma série de coisas legais. Ao mudar de foco, o filme, de fato, ele consegue ainda mais estabelecer novos auxiliares a essa narrativa, né? O que antes era um filme sobre a beleza do mundo, agora se torna um filme sobre um combate abusivo de um pai, né, em relação à sua filha. E como esse combate é gerado, né? Uma série de abusos vem por parte do pai de uma garota inocente, né? Uma garota que nunca tinha feito nada de errado.
e como que essa garota vai contornar essa situação e, de fato, conhecer esse mundo, se é mesmo que vai conhecê-lo. Então, a história finalmente chega num terceiro ato, né, num clímax, quando Ciele percebe que esses abusos vão acontecer novamente, porém não com ela, mas sim com a sua irmã. Ela conseguiu driblar todas as coisas que vinham em direção a ela, todos os abusos que vinham em direção a ela, mas não conseguiu driblar seus familiares. Então o pai leva sua irmã de 5 anos para caçar e justamente Ciele sabe o que tem que ser feito. O Foley do filme se ergue novamente. Acompanhamos por 5 minutos a jornada de Ciele caçando o próprio pai. Enquanto o pai, tecnicamente, também caça sua própria filha, né? Vira uma caça, uma série de sobreposições ali, né? O pai sendo, na verdade, o predador dessa família, né? E a presa não sendo um animal, como ele mesmo dizia, né? Para caçar, tudo. Mas a presa sendo a própria família em si. Então Ciele vai e parte em busca de ajuda à irmã, e até que ela encontra a arma do pai, né, enquanto ele comete o abuso, e de fato uma série de coisas acontecem e Ciele consegue quebrar, né, o ciclo de abuso que ocorre naquela família, né, através do combate, através de um combate não só verbal, como antes acontecia, ou cinematográfico, né, com uma série de planos que a desvencilhavam do pai, mas agora um combate literal. Então, todos os abusos são quebrados do filme e Ciele, finalmente, depois de toda essa jornada, percebe que o mundo que ela tanto queria conhecer talvez não seja um mundo de belezas. O mundo é cinza, assim como a fotografia fica ao final. Manas acabou sendo uma surpresa extrema para mim. É um filme que fala sobre como abusos servem e atrapalham na vida de um indivíduo por completo. Como a presa, né? Uma presa pode ser sua própria família, no caso de um abusador. Um abusador que trata a própria família como animais, né? Como o filme retrata simbolicamente, né, em seu subtexto. Acaba por ser um filme que sabe muito bem tratar seus temas, tanto cinematograficamente, fotograficamente, quanto narrativamente. Ele sabe de fato onde posicionar o seu terceiro ato. Como a Ciele, né, a Marciele, essa protagonista, está aberta ao mundo, mas se exclui dele ao sofrer um abuso de sua própria família. Algo que deveria ser protetor, na verdade é predator. A produção Manas acaba por ser um filme que vai muito dialogar como abusos servem em contexto nacional também, com toda essa região de Manaus, Amazônia, servindo justamente de ponte para isso. Essa natureza que encobre os personagens não somente está fora de suas casas, mas também dentro delas, ao ter essa figura paterna. É um longa que sabe muito bem discutir isso, principalmente com suas encenações, que de fato denotam que os personagens sentem a cada instância, mas o que eles deixam de sentir ao sofrer os abusos. E também através dessa fotografia, que se ergue em momentos de felicidade breves, mas que se dilui quando percebe o abuso que é viver justamente em todos esses contextos. Então, para Manas, esse filme espetacular, eu vou colocar aqui uma nota 9 de 10. É um dos meus favoritos do ano até agora. É o meu brasileiro favorito do ano, provavelmente. Meu filme nacional favorito do ano até agora, provavelmente. Ele sabe muito bem como falar do abuso e como o abuso serve justamente como esse fato isolador, né? O indivíduo fica isolado e ele é caçado por uma outra presença. É de fato muito bonito como o filme faz isso simbolicamente, através da própria caça estar presente nessa narrativa, né? Nessa história. E também como ele sabe usar essa fotografia para se diluir, se aumentar, etc. É um filme que se reconhece, que reconhece os assuntos abordados e sabe a importância de um plano bem posicionado para contar essa história de uma série de abusos e violências morais e também não morais. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, se inscreva, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!